O Supremo Tribunal Federal retomou hoje à tarde o julgamento que vai definir como deve ser a responsabilização das plataformas digitais e empresas de tecnologia por conteúdos publicados por usuários, tendo como pano de fundo o Marco Civil da Internet. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu essa sessão. Nos dois casos, estão em discussão dois dispositivos do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, o artigo 19 e o artigo 21. O artigo 19 prevê que as plataformas digitais somente têm responsabilidade civil por conteúdo de terceiros, ou seja, somente têm o dever de indenizar, de reparar dano por alguma coisa que alguém tenha postado, se após uma ordem judicial para sua remoção, descumprirem a ordem. Isso é o que diz o artigo 19. Só há responsabilidade depois de uma ordem judicial de remoção se ela for descumprida. E o artigo 21, que é o outro artigo em questão, prevê uma exceção a essa regra geral, no caso de exposição não autorizada de nudez ou de atos sexuais, hipótese em que a remoção, pela lei vigente, deve se dar após mera notificação privada da pessoa interessada. Portanto, a legislação cuida de dois mecanismos: remoção por ordem judicial e remoção por notificação privada. E aí surgiram os dois casos que estão postos perante o julgamento do Supremo. O primeiro deles, da relatoria do ministro Dias Toffoli, é o recurso 1.037.396, cujo caso concreto subjacente envolvia a criação de um perfil falso em nome da autora da ação, que foi utilizado para proferir ofensas a diversas pessoas, inclusive familiares. A rede social Facebook, que é aqui a recorrente, foi notificada de que o perfil era falso. Foi notificada por meio da ferramenta disponível no seu site e não removeu a conta. Esse é o fato subjacente. E o juiz de primeiro grau determinou a exclusão do perfil falso e, na sequência, a turma recursal condenou também a empresa a indenizar a autora por danos morais por não ter excluído o perfil desde a primeira notificação privada. Tanto perfil falso, notificação privada para retirar, não retirada pela empresa, condenação a uma indenização. Esse é o caso da relatoria do ministro Dias Toffoli. O caso do ministro Luiz Fux é o recurso extraordinário 1.057.258. Aqui, alunos de uma escola criaram uma comunidade numa rede social que havia algum tempo atrás, chamada Orkut, denominada Eu Odeio a Aliandra. Criaram essa comunidade para falar mal de uma professora. Tinha 8 membros a comunidade, e nessa comunidade se dizia que ela era a professora mais chata, falava mal do seu cabelo, do seu batom, das suas roupas, a chamavam de feia, baranga, sem peitos e insuportável. A professora notificou extrajudicialmente a empresa pedindo para remover essa comunidade e a empresa disse que removeria após a primeira decisão judicial. Portanto, não removeu mediante notificação puramente privada. Veio a decisão judicial que determinou a remoção e o pagamento de uma indenização à professora. E quem está lá em Brasília e acompanha esse julgamento é o nosso colega, o repórter Edio Ferreira Júnior. Edio, já temos alguma novidade por aí? Boa noite para você.
Boa noite, Síria. Boa noite, André, Larissa e a quem nos acompanha. A gente ainda não está tão próximo assim, Síria, de um resultado aqui. 3 ministros já votaram. Os 2 ministros relatores, como o ministro Barroso explicou das 2 ações, Luiz Fux e Dias Toffoli, pela inconstitucionalidade do artigo 19. O ministro Barroso, na última sessão do ano passado, pediu a antecipação do voto e votou por uma inconstitucionalidade parcial. O ministro Barroso propõe 3 caminhos para a decisão sobre esses 2 assuntos. A remoção por decisão judicial, que é o que já está previsto, a remoção por notificação extrajudicial em casos de crimes graves e de dever das plataformas de prevenir conteúdos como pornografia infantil, terrorismo e incitação ao suicídio. O julgamento hoje retomou com o voto do ministro André Mendonça. André Mendonça havia pedido vista em 18 de dezembro do ano passado, pedindo mais tempo para analisar o caso. Ele começou hoje com o voto e explicou que vai ter um voto longo. Ele resolveu ler todo. Normalmente os ministros fazem uma leitura de um resumo do voto. Ele decidiu ler todo o voto, que tem um pouco mais de 100 páginas, e terminou hoje, na sessão de hoje, na página 42. Então ainda falta muito ainda para ser dito pelo ministro André Mendonça, até que ele dê o seu posicionamento. Até aí os ministros estão se preparando, alguns ministros se preparam para que, se houver um novo pedido de vista, haja também uma antecipação de votos, para que aí eles possam se posicionar antes e já delimitar aí uma marcação do que o Supremo espera definir por esse julgamento. O ministro Luiz Roberto Barroso disse no início da sessão, inclusive, que mandou um recado para o Congresso Nacional dizendo que não há uma intenção do Supremo Tribunal Federal de se antecipar e de fazer um papel de legislador que deveria ser do Congresso Nacional. E ele disse que isso será, tudo que será julgado, que decidido aqui, será definido até que o Congresso aprove uma lei e que regulamente, de fato, a atuação das plataformas digitais aqui no Brasil. Então ele fez uma questão de dizer que o Supremo não está antecipando, não está legislando, não está se antecipando a uma decisão do Congresso, que o Supremo não está se antecipando a uma decisão do Congresso e que vai fazer isso até que haja uma aprovação de leis pelos deputados e senadores. Ele disse também que rebateu essas críticas de que há uma censura, que haveria uma censura ao se tratar do assunto aqui, que não é o caso, que é só uma forma de regulamentar e de colocar regras até que o legislativo opere sobre isso. É com vocês. Pois é, o fato é que, né, essa regulamentação já está demorando, já passou da hora há bastante tempo, afinal de contas o Poder Judiciário aqui no Brasil não pode andar na velocidade que andava antigamente, porque isso tudo anda numa velocidade muito grande. A gente vê várias imagens ali de crianças, jovens mexendo com o celular, e é propaganda disso, propaganda daquilo, conteúdo inadequado o tempo inteiro, pessoas incentivando outras até mesmo ao suicídio, o que é um risco muito grande, e na medida em que a justiça anda de forma lenta, isso continua acontecendo o tempo inteiro. Até que enfim que esse trabalho foi retomado, né, em Brasília, para que isso tenha uma regulamentação. Como disse o ministro, não estamos falando em censura, estamos falando naturalmente numa regulamentação para que isso pare de voar pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, falando aqui do nosso país, de uma forma desgovernada, completamente solta, cada um fazendo o que quiser. Ele citou ali no exemplo, na abertura, uma pessoa que fez uma denúncia diretamente à plataforma, que disse que depois só iria tomar algum tipo de decisão quando houvesse alguma determinação judicial. Isso tem que ser mais rápido. A inteligência artificial tá aí para isso, existem pessoas lá trabalhando para isso, para que quando exista algum tipo de absurdo cometido contra qualquer pessoa, isso seja imediatamente retirado. Hoje em dia, em qualquer uma delas, praticamente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, você pode ir lá nas configurações e colocar palavras que você não quer que sejam publicadas ali, xingamentos, palavrões, você pode colocar, quer dizer, já está aí. O fato é que essas grandes empresas de tecnologia, essas big techs, sabem muito bem que a proliferação de informações não verdadeiras, informações muitas vezes inapropriadas, geram muito mais views, geram muito mais like, geram muito mais engajamento e, consequentemente, muito mais dinheiro
para eles. É por isso que há tanta dificuldade em se colocar um limite nisso tudo. Essa dificuldade vem exatamente daí, né, Edio? Mas até que fim, a coisa está andando, o que importa é que, nem que seja um passo, mas esse passo está sendo dado, né? É isso. E é preciso que haja também uma pressão sobre o Congresso Nacional para que o Congresso crie leis e que faça essa regulamentação por lá. É isso que o Supremo tem tentado ao responder essas duas ações que estão aqui tramitando aqui no Supremo, para que essa terra sem lei que a internet acaba virando tenha um limite. Isso tem assim, colocado um limite que é de fato essa preocupação da disseminação de informações falsas, de divulgação de conteúdos pornográficos infantis, de conteúdos de violência contra crianças, inclusive. Então é preciso que aqui essa proposta do Supremo é fazer com que haja uma regulação dessas ações até que o Congresso Nacional, que os deputados e senadores aprovem uma lei que especifique de que forma as plataformas, as grandes plataformas devem reagir. O que ali é um grande lobby, inclusive, que deve pressionar para que os deputados e senadores não se posicionem e se debrucem sobre isso. E é essa a pressão que deve haver, inclusive social, para que o Congresso Nacional comece a reagir. Tá certo, Edio. Muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho para você em Brasília, viu? Larissa Arantes, então, a situação vai se estender. A gente segue amanhã, né? Porque hoje o dia foi curto para tanta discussão. Exatamente, Síria. A gente continua com essa leitura do voto de André Mendonça amanhã, mas eu acho que, pegando um gancho tanto na fala do André quanto na fala do Edio, a importância dessa fala do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, hoje, no início da sessão, para rebater as críticas de que o STF estaria legislando e que isso não é função do STF. E aí o Edio trouxe para a gente que não se trata de legislar, se trata de analisar essas duas ações e determinar esses limites em relação à atuação dessas plataformas. E aí, trago também aqui para nossa reflexão, algo que a gente já tinha conversado no início da semana, que se o STF está tendo que olhar para esse assunto e se está recebendo a crítica de que está legislando e que não poderia fazer isso, é porque tem alguém que não está fazendo o seu dever de casa, e nesse caso é o Congresso Nacional. A questão da regulamentação das redes sociais está lá, né, para ser analisada. Esse debate já foi colocado há muitos anos, né, gente? Há muitos anos. Então, assim, isso não só... aliás, chegou a caminhar, eu ia falar aqui que nunca caminhou, mentira. Chegou a andar sim, com o PL das fake news, que era relatado pelo deputado Orlando Silva. Ele que comprou ali a batalha, fez audiência, conversou com as diferentes bancadas do Congresso, etc, etc e tal, até que o ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, decidiu criar um grupo de trabalho, criou um grupo de trabalho para debater a questão da regulamentação das redes, mas sem Orlando Silva, ou seja, ele que já vinha trabalhando no texto, já vinha conversando com os diferentes setores interessados, com as diferentes bancadas, foi retirado daquilo ali, e esse grupo de trabalho nunca apresentou um resultado efetivo sobre o debate em relação às fake news. Ou seja, se o Congresso já tivesse se debruçado sobre isso de fato, discutido, analisado em plenário, tá? Porque, ok, o debate nas comissões é extremamente necessário até para você construir um texto melhor, mexer em determinados pontos, até que vá de fato para a apreciação de todos os deputados. Mas eu estou falando assim, colocar em votação no plenário mesmo, para ser analisado, para ser debatido e votado de fato. Isso não aconteceu, isso não tem previsão de acontecer e a gente segue nesse limbo, né? Então, diante dessa indefinição, vem o STF analisando essas questões e se debruçando sobre um artigo específico ali do Marco Civil da Internet, que é o artigo 19, tratando, então, tanto dessa questão de notificação extrajudicial ou ordem judicial. Então, assim,
o recado que Barroso deu hoje foi bem claro, né? E não adianta usar esse discurso de que o STF está fazendo algo que não poderia fazer porque está legislando. Não é esse o ponto mais, né? Nós chegamos em um nível em que os casos estão cada vez mais horrorosos, né? De coisas que acontecem na internet. E, repito, principalmente para quem tem filho pequeno, para quem tem filho adolescente. Eu acho que esse medo ronda a gente o tempo todo, né? Do que está acontecendo ali, ou quando o filho é muito pequeno, quando ele de fato tiver um celular, tiver acesso à internet, para onde eu vou olhar, o que eu vou fiscalizar, como que eu vou verificar tudo isso, enfim. Vamos ver como que esse voto caminha amanhã e se de fato... na verdade, ele nem pode... Acho que o julgamento inclusive uma informação para a gente confirmar com o Edio, nem tem como seguir na semana que vem. Eu não tenho certeza, depois a gente confirma essa informação. Mas, de fato, a gente vai ver aí mais detalhes desse voto de André Mendonça e esperando que em algum momento o STF resolva, né? Feche essa questão, porque, como o Edio lembrou, esse pedido de vista foi feito no fim do ano passado e só agora o julgamento está sendo retomado, né? É preciso dar, de fato, alguma resposta e que ela venha, portanto, no âmbito do STF, já que não está vindo no âmbito do Congresso, né, pessoal?